Eu sou Otávio do Canto, sou geógrafo, professor da Universidade Federal do Pará e coordenador do GPSA. O GPSA é um grupo de pesquisa sobre sociedade e meio ambiente das Amazônias, formado por uma equipe de pesquisadores de várias instituições, fundamentalmente da Universidade Federal do Pará, onde agrega professores e alunos da pós-graduação, que é o programa de pós-graduação em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia, que é o PPGEDAN. E esse trabalho também conta com o apoio de um projeto sobre indicadores geográficos de riscos climáticos, que é apoiado pelo CNPq. Esse trabalho tem dois objetivos fundamentais. O primeiro deles é fazer uma homenagem ao Luiz Gutenberg, que foi uma liderança que dedicou parte da sua vida na luta pela construção dessa unidade de conservação da Resex Mestre Lucindo, que é uma Resex marinha no estado do Pará, mais especificamente no município de Marapanim. E o segundo objetivo é fazer um registro dessa luta que ocorreu durante muitos anos, até 2014, quando foi criado a unidade de conservação. E a luta não parou em 2014, a luta continuou justamente para operacionalizar o processo de instalação desta unidade de conservação. E o Luiz Gutenberg foi incansável nessa luta. Portanto, nós queremos com esse trabalho prestar uma homenagem a ele e fazer este registro histórico para que possa ser utilizado, inclusive, nas escolas desta unidade de conservação e também para provocar o debate entre os membros desta unidade e outras pessoas, inclusive as autoridades competentes, que possam dar continuidade e dar avanços a essa unidade de conservação, que é extremamente importante para essas famílias. O Sr. Luiz Gutenberg foi uma pessoa incansável na luta dessa criação. Eu não tenho nem palavras, para expressar sobre esse homem, porque foi um homem que lutou muito, lutou mesmo, vendia tudo que tinha, porque tinha que viajar, porque tinha que pagar a documentação da associação, ele não tinha dinheiro, aí vinha, a gente, bora, eu vou ter que vender alguma coisa e fazia de tudo para estar sempre, como é que diz, estar sempre cumprindo as obrigações dele, sempre para não falhar. Gutenberg foi um marco para nós aqui, foi a única pessoa que se interessou pela gente, foi um dos maiores amigos que aconteceu, aqui na nossa ilha. O nosso amigo Gutenberg foi embora, mas com certeza a gente vai tocar para frente, sempre defendendo a melhor parte, que é a nossa natureza. A Resex aqui no município de Marapanim foi criada por moradores, principalmente pelo Luiz, que Deus já levou ele, foi o homem guerreiro. Então foi uma perca tão grande que nós tivemos com esse parceiro, caboclo lutador, muito lutador, que ele buscava algo fora e jogava para dentro, lutou pelos caranguejeiros, lutou pelos pescadores. Andei muito com o Gutenberg, Eu já conheci ele uns quantos anos, desde rapaz novo, eu conheci ele. Nós andamos para Belém muito tempo andando, já tinha minha casa da primeira vez. Mas eu estava bom de saúde, andava para um lado para ele, com ele aí, tudinho. Todos esses lugares que tem aqui em Marapanim, nós fazia reunião, aí ia embora para Belém. Teve gente que foi daqui comigo e ele,
aprendeu o que era os assuntos da marinha tudinho. Infelizmente Deus levou ele, eu fiquei sentindo muito. Mas não sou eu, como muito o pessoal daqui sentiram, né? Pelo trabalho que ele criou aqui no lugar. Eu estava aqui em casa e saiu um comentário que estavam pedindo inscrição dos moradores que vinham sair moradia para Marapani, em 2003. Aí eu preparei a minha parte e foi lá. Quando eu cheguei lá, a pessoa que eu encontrei foi com ele, com o Gutenberg. Ele que foi o cabeça de tudo. Aí ele distribuiu para mais de 3.000 pastas, ele recebeu nessa semana. Aí quando foi deixar a pasta, voltei, passado 2 dias, quando eu vi, ele estava aqui na minha casa me procurando. Aí ele foi me explicar qual era o motivo dessas pastas. Era para a construção de uma reserva extrativista marinha aqui em Marapani. Falar em Resex já tem aí, fala em Gutenberg, fala em Luiz Gutenberg, porque muitas vezes o Gutenberg, a sua pessoa, deixou de comer, deixou de beber, dar assistência para sua família para fazer o trabalho dentro da associação. Até mesmo vendia os seus carros para conseguir recursos para fazer viagens longas em prol da associação. E de repente a gente passa por esse problema aí, dessa perda, e hoje nós estamos aí alavancando esse trabalho, esse legado que ele deixou, que jamais a gente vai esquecer. Ele foi, digamos, uma peça-chave, porque o início foi muito difícil, foi bem difícil quando ela foi fundada, que ele sempre falava e eu vivenciei que para fundar, para legalizar ela, ele teve que vender muitas coisas dele. Teve que se desfazer de algumas coisas para gastar, né? Tem um gasto, tem um custo para legalizar. E aí ele não conseguia apoio na época. Ele teve que vender algumas coisas para fazer isso. E ao longo dos anos, ele também, para manter suas documentações em dias legalizadas, ele tirava do próprio bolso, tirava do bolso, arcava com o dinheiro dele, com que ele ganhava, para pagar essas documentações, né? Então ele foi uma peça assim fundamental, de grande importância, para que hoje ela esteja assim toda documentada, toda legalizada, toda em dias. Então, lembrar isso desde o início, assim, tem toda uma história. Se não fosse essa reserva que nós temos aqui, eu acho que nós poderíamos dizer assim, que nós estaríamos numa situação muito difícil, porque nós conseguimos trabalhar, mas com a dificuldade que nós estamos tendo, né? Para trabalhar, para o nosso sustento, para manter nossa família. Que o nosso sustento aqui é da pesca, dos mariscos, mas tá vasqueiro. Por quê? Por causa da destruição do mangue. Então, quando essa destruição está causando, está prejudicando todas as famílias, porque na seguinte forma, porque não se cria mais camarão, não se cria o marisco em geral, porque não tem alimento e aí o marisco fica vasqueiro, eles morrem. Dependemos do camarão para vender, para nós sobreviver. Dependemos do peixe para pegar. Muitos pegam para vender, para quê? Comprar seu café, seu açúcar, sua farinha, o seu leite. Porque nós somos aqui um ribeirinho esquecido. Muitos vêm, fazem promessa, mas esquecem de voltar. E a única pessoa que se interessou foi Gutenberg, que se interessou pelo problema da comunidade. Bom dia a todos, né? Nós estamos hoje aqui para contribuir um pouco da nossa história, como surgiu a nossa Resex Mestre Lucinda, né? O primeiro momento foi através de um comitê, né? Através de um abaixo-assinado, e que deu muita zoada nesse momento, né? Marapani,
havia uma necessidade muito grande dos nossos extrativistas ter um certo reconhecimento. E a forma mais rápida que nós pensávamos que ia ser realizada era através de uma unidade de conservação, que a gente via falar muito em 9 municípios que elas já estavam sendo trabalhadas, né? Que são de Sores a Viseu. E no meio desses municípios surgia Marapanim, como Magalhães Barato e São Caetano, que foi criada recentemente. Mas a gente sofreu muito, foi muito penalizado. E a necessidade de a gente criar esta unidade de conservação veio através das dificuldades que os nossos pescadores extrativistas tinham naquele momento. Era invasões desordenadas de uma forma tipo construção nos mangues, a pesca predatória, a gente não tinha para quem reclamar, pessoas se intitulando dono de terra de marinha aqui, que teve o maior conflito fundiário, né? Tipo Crispim, Camará, a ilha de Dom Pedro, Paraquembaba, onde muita gente saiu vendendo aí aleatoriamente, dizendo que eram donos e tirando o direito daquela população que ali já pesca, já mora há décadas, há anos, que vem de herdeiro para herdeiro. Isso pra gente é que são os donos dessa área, a área de pesca, né? Nascem novos filhos, vem de herança de bisavô pro avô, do pai já passa pro filho, do filho já novos netos. E aí surgiu aqueles conflitos, né? Das barcaças vindo pescar aqui dentro do nosso limite, fazendo arrastão, a gente perdendo nosso avoado, né? Nossa pratiqueira, tainha, a famosa gor que dá aqui, que na época de abril para maio elas começam a aparecer, e aí até a gente perde muito. E nessa época eles fazem arrastão, e naquela exato momento, em 2001, começou uma mortandade muito grande de sardinha. E aí nós começamos a lutar. Aí nós começamos a trabalhar dentro da Associação Comunitária de Marudá, lá no centro comunitário, correndo atrás de abaixo-assinados, né? Orientado por um grande companheiro nosso, amigo, que eu estimo muito, na pessoa do Vergara, e saí procurando ele, que na época eu conheci num grande encontro na Resex de Curuçá, Mãe Grande Curuçá, né? Que é a Auremag, Associação dos Usuários, parceiro nosso, veio contribuindo, né, deixando aquele momento assim tão importante para a gente, de dizer das dificuldades que eu ia encontrar. Só que eu não pensava que ia durar 12 anos. Foi um período muito grande. Para você ver, na época do abaixo-assinados, nós saímos respondendo processo no Ministério Público como se a gente tivesse falsificado algumas assinaturas, e fui acabar indo para lá. Foi quando eu conheci o Procurador da República, Dr. Felício Pontes, né, naquele momento, e chamou toda a comunidade aqui para realmente saber o que era que estava acontecendo com o Marapanim. Se realmente era conflito fundiário, se era conflito de briga de entidades entre o IBAMA e um servidor. Não, a gente chegou lá e provou que não tinha nada a ver. Tivemos uma audiência pública no qual um servidor do IBAMA, ele foi numa plenária e foi muito infeliz quando ele disse que a gente estava usando para pleitear políticas públicas. E não, a nossa preocupação era com o meio ambiente, com os nossos extrativistas, tudo que vinha acontecendo, invasões, desmatamentos nas cabeceiras de rios, as próprias pescas dos nossos usuários continua ainda sendo predatória, né? Com cerca, muruada, às vezes jogando veneno, aí às vezes não, sempre, que hoje mesmo nós temos as bacias hidrográficas do Rio Marapanim, que vai começar uma política nova, abrangendo todo esse contexto de bacia. E aí, a nossa Resex, ela abraça a causa com a formação dos nossos polos, né? Que foi a primeira Resex no estado do Pará, que antes de ser decretada, os comitês já estavam todos formados, com reuniões comunitárias, aprovado pela própria comunidade, onde foram escolhidos cinco pessoas, né, para ali estar representando, um representando nas viagens, outro representando na cadeia alimentar dos extrativistas, o outro representando na cultura, né, e também um extrativismo em geral. E aí deu para a gente perceber que realmente o Marapanim precisava ter um grande reconhecimento comunidade de conservação. E essa sociedade partiu para cima disso, abraçou a causa,
foi quando nós começamos a montar os comitês comunitários. E deu certo. Com esse comitê comunitário nós partimos para algumas reuniões em várias resecs, fomos para o Maranhão, Arraial do Cabo, Festival dos Manguezais do Brasil, Projeto Orla, nós tivemos aqui em Curuçá sobre o marco regulamentório do caranguejo Sá, Maranhão, Belém do Pará. Então a gente saiu fazendo vários trabalhos. E conta pra gente um pouco como é que foi essa trajetória para formar esses polos. Foi a necessidade da gente ter um grande, como se diz, uma grande defesa, né? Ela foi formada na medida dessa necessidade. Nós tivemos vendo que na época a gente gritava para todo canto e ninguém nos atendia. Como ninguém nos atendia, foi o mais correto a gente unir força entre os próprios comunitários, né? Hoje aqui nós temos a safra da Dourada, que é fechado o estuário, e não entra mais no rio Marapanim a Dourada. Vem barcos de fora, fecha da frente do Crispim até a APA de Agudual, que é a Resex, próxima Resex de Maracanã. Então, esse foi um dos grandes conflitos. O outro, nós temos aqui a pesca predatória do caranguejo Sá, que ninguém respeita na época da andada, né? A procriação, e a fêmea sai para banhar os seus ovos na maré, para a maré devolver aos mangues, e acaba tendo um ataque do povo que acha mais fácil pegar esse caranguejo. Feito uma ata de reunião, e nesta ata de reunião a gente começou-se a fomentar com documentações dentro do abaixo-assinado, mostrar que já existia uma grande preocupação desses próprios líderes comunitários através do comitê. E o comitê, nós tivemos uma felicidade que deu certo, né? E como ele é formado, o comitê? A sua estrutura, como é que... Ele representa a própria comunidade, né? Como a comunidade em si toda, ela não pode estar em todas as reuniões, foi escolhido 5 pessoas, para que essas 5 pessoas possam estar falando pela comunidade. A comunidade, ela faz as suas reuniões internas, coloca as suas dificuldades, suas necessidades, e lá esse comitê traz para dentro da associação mãe, né? E a associação mãe faz a integração junto com os órgãos, né? E foi assim que foi criado esses comitês. E são quantas comunidades? Hoje nós começamos ela com 23, que saiu na audiência pública, né? Na consulta popular do decreto, que foi dia 10 de outubro, né? E saiu o decreto, sendo que a nossa consulta foi dia 24 de julho. 24 de julho foi. E nós conseguimos fazer com que nesse abaixo-assinado e nessa formação dos comitês, o comitê ele teve assim, uma autonomia de ir para cima mesmo e chamar a atenção do governo federal, através do Instituto Chico Mendes, para ter Marapanim como reserva federal. E hoje são quantas comunidades? As nossas comunidades, agora com a chegada, né, do ICMBio, houve um levantamento junto com a nova gestora Lídia, 32 comunidades. E antes nós chegamos até uma situação interessante em Marapanim, que quando o ICMBio chegou aqui, a direção de unidade, né, a Desarte, ela entrou até Guarajubal, né, que compreendia que Tamaruteu, Itauaçu, Vista Alegre, Crispim, Camará, Marudá, Sol da Manhã, Livramento e Araticum e até Guarajubal. Essa unidade seria até ali. Mas os comitês já estavam tão organizados e estruturados que conseguiram fazer com que o ICMBio chegasse até Marudazinho, que senão ficaria descoberto de Guarajubal até Marudazinho, que ainda tinha várias comunidades que não tinham entrado no processo. Houve uma grande reunião, houve técnicos do ICMBio que disse que realmente para lá não poderia, mas quando eu cheguei a falar com Marcelo Cavallini, que foi das pessoas que vieram para cá, ele percebeu que realmente quando saísse o decreto de Magalhães Barata, o outro lado de Magalhães Barata, que compreende a divisa do rio Marapanim, ficaria todo descoberto. Aí apareceria
Magalhães Barata como Resex, e do outro lado Maraponim não existia, só ia até Guarajubal. Então nós batemos pesado, fizemos em caráter de emergência uma reunião rápido com os pescadores, né, e todos os extrativistas, e o ICMBio passou a ter reuniões e fazer pesquisa se realmente tinha necessidade, e foi comprovada que Guarajubal, Arapijó, Canavial, Boa Esperança, Igarapé-Açu, Santana do Maú, Maranhãozinho, Cipoteu e Pedral e até Remanso e Marudazinho, olha aí quantas comunidades iriam ficar descobertas com a criação, né, da unidade de Magalhães Barata. Então nós conseguimos provar, porque senão depois ia acontecer igual se realizou-se com a outra, que foi a questão de Augusto Correia. Depois teve que fazer uma ampliação. E hoje nós temos duas coisas interessantes em Maraponim, a região do Salgado e uma parte da região doce que acompanha o rio, o leito, o encontro das águas do rio Maraponim com o Oceano Atlântico, né? Que é quando a dourada entra, tá? Para desovar aí junto com várias espécies de pescados. Então são 32 comunidades que estão divididas em quantos polos? Pois é, né? Ficou legal porque 32 comunidades, do jeito que nós conseguimos abranger aí, ela ficou com 8 polos. Eu achei muito grande porque quando se tratar desses 8 polos, são 8 necessidades de 8 comunidades, de 8 entidades que vão ter que ter direito à cadeira da Resex. Então há uma situação que eu me preocupo bastante, o número desse conselho de ter muita gente, e no final, na hora das grandes reuniões, quando esse conselho estiver aprovado, né, a gente ter essa dificuldade de reunir esse povo todo. São conhecidos esses polos da seguinte forma: o primeiro polo, que compreende Camará, Crispim, Retiro e Bacuriteua, né? São o primeiro. O segundo ficou em Marudá. Como Marudá é uma praia, é turismo, ela não entra como área da Resex, continua praia-mar do SPU, né? A área de praia é o SPU que continua, Crispim e Marudá. Sendo que o polo 2, que é Marudá, compreende-se Alegre, Sossego, Recreio e Sol da Manhã, né? Já o 3, você já vem aqui para a Ilha de Dom Pedro, Paraquembauer, e fica com Itauaçu e Itamaruteuá, que é bem em frente ao Vista Alegre, que compreende como terceiro polo. Quer dizer, essas comunidades, uma depende do polo, né, que é representada. Quando você chega aqui no quarto polo, que é Araticumirim, né, você compreende que é Porto Alegre, Livramento, Maniteu. Então, são essas comunidades do quarto polo. Já no quinto polo, cidade, e a gente tem muita dificuldade lá devido a ser o centro da cidade, ter aquelas situações de que realmente os pescadores já são pouquíssimos, né? Mas a gente tem que compreender que a Resex tem que atuar ali representando aquela categoria, né? E aí ficou a cidade, ficou a comunidade do Abacate, o Porto do Bugário e o Porto da Barraca, né? Esses são o centro da cidade, onde compreende os portos onde os usuários estão lá pescando ali, servindo daquele porto. Por isso que ficou na área de entorno da nossa Resex, não tirando o direito e o domínio da gestão pública do nosso município. Mas a cidade ficou dentro da Resex? Não. O perímetro urbano está fora. Está fora, totalmente fora. Nós tivemos toda essa preocupação, aonde está a questão do turismo, para a unidade não atrapalhar aquele desenvolvimento do turismo, né? E o desenvolvimento do município. Existe uma grande área, porque na verdade nós somos ilha, né? Somos considerados uma ilha, então nós temos todo esse cuidado. E aí quando a gente passa para o polo 6, né, que compreende Guarajubal, Arapijó, Canavial e Jussapeuá. Aí nós vamos para o sétimo, né, que é Remanso, não, é Boa Esperança, Igarapé-Açu e Santana do Maú, né? Aí a gente já passa para o outro, que é o Remanso, que é Marudazinho,
Cipoteua, Pedral e Maranhão. Então, Esse é o 8º. Se compreende por aí, entre 8. E aí nós estávamos na expectativa, agora com a formação do Conselho, de criar o Polo Juventude. Só que o Polo Juventude, numa dessas últimas reuniões já em andamento, a gente está percebendo que a gente vai ter que mudar algumas coisas dentro desta unidade, porque vai ficar muito difícil, né? Pra gente O que seria o Polo Juventude? O Polo Juventude, ele, para poder, quando chegar no nosso conselho, nas oficinas, a gente está percebendo que houve uma necessidade de ser criado o Polo Juventude para ele ter a sua representação. Esses jovens de 18 anos até os 32, né, que a gente está tentando fazer com que eles se avaliem e se sinta dono desta ação da Resex, se sinta futuros presidentes. Então aí está uma oportunidade deles se expressarem. A gente percebe que nas oficinas os jovens estão vindo com afinidade, tanto na parte da cultura do carimbó, que hoje só fala em melody, fala em rap, fala em vários outros tipos de culturas. E como seria a representação, por exemplo, desses jovens? Seria 1, 2, 3? Quantos jovens representariam? Porque eu estou entendendo que os jovens de todos os polos. Todos os polos. Já entra os 8, né? Já tem sua representatividade com o comitê. Mas assim... Com o comitê são quantos que representam no comitê? No comitê dá 2 pessoas. 2? Né? Não, minto. Estou confundindo já com o conselho. Estou falando já em conselho. São 5 pessoas. Então, geralmente seria escolhido 5, mais 5 jovens de cada comunidade, que daria uma proporção aí para 32 comunidades. Né? 5 vezes 2, 10, né? Aí, 5 vezes. Mas isso ainda não está totalmente definido ainda. Não. Essa representatividade da juventude. Isso vocês ainda estão discutindo. Eles já foram selecionados para uma pré-reunião, para a gente ver como é que eles se comportavam na sua expressão, na sua forma, e a nossa surpresa, há uma necessidade. Não só a gente extrativista, né? Porque compreende-se a parte de extrativismo como o pescador, tirador de caranguejo, o camaroeiro, tirador de sarnambi, mexilhão. Então uma situação bem mesmo paralela ao extrativismo que é feito dentro da nossa unidade. E aí o jovem, ele entra naquela parte daquelas suas necessidades, né? Do bem viver, da sua formação para o futuro, se é isso que eles vão querer continuar na vida de pesca, ou se vão querer se formar engenheiro de pesca, né? Ou se ser um arquiteto, ou se ser várias situações. Então, o que mais dá para gente perceber é que os jovens hoje, eles estão preocupados com o nosso meio ambiente e até mesmo já com futuras famílias, né? Hoje eles dependem da gente, nossos filhos, mas eles, no momento que eles se expressam na questão do carimbó, que essa cultura aqui, existe velhos carimbós, mas os novos estão mudando um pouco a cultura. Os pescadores tradicionais, aqueles grandes pescadores, devido à escassez do pescado, o jovem hoje já não quer mais pescar. Fala-se muito pouco na pescaria. Tem aqueles que realmente abraçam, mas que param seu estudo, e dentro da Resex está mudando a questão ambiental, socioeconômica, e como tem uma facilidade hoje de estar estudando, que antes não tínhamos. Hoje o ônibus passa na porta, né? E mesmo assim muitas crianças não querem estudar. E o nosso papel é esse, a educação socioambiental, sociocultural e vice-versa. E sendo que o Polo Juventude, ele vai ficar aí para a gente realmente, quando chegar a hora da formação do nosso Conselho Deliberativo, se realmente eles vão ficar. Então, por isso o comitê, que são 5 pessoas de cada comunidade, para poder vocês conhecerem as dificuldades ou problemas de cada um. Dificuldades, problemas, né? Problemas nós temos muito ambientais aqui. Então, é como se fossem os comitês, o comitê, por exemplo, do Área de Comirim, né? Do Polo do Área de Comirim, que são as comunidades. Eles se reúnem, tem 2 representantes. 2 representantes. Que representam esse polo. A gente pega os 5, esses 5 vão dar o quê? Araticum, Porto Alegre, Manhuteua e Livramento.
Então vai dar 5 vezes 4, 20 pessoas vão estar ali altamente fazendo uma discussão, né? Entrando numa plenária para estar vendo o que é que está acontecendo com a comunidade. Como são próximas, o bioma não é muito diferente, né? O arquipélago de espelho d'água nosso e os nossos manguezais é um só. Mas aí existe o predador. Quais são esses predadores? O próprio pescador? Os visitantes que aqui vêm na época da andada, que acha bonito o caranguejo estar andando ali, não respeita, e aí quando esse comitê aparece, não pessoal, aí começa a conscientização, isso aqui está errado, não pode, né? As outras pessoas vêm de fora e eles vão a questão de desmatamento nas cabeceiras, né? A questão da malha fina. Então esse comitê, eles já estão altamente fazendo uma prévia que quando o Conselho Deliberativo tiver oficializado pelo Ministério do Meio Ambiente, através do ICMBio, né, no Diário Oficial, o que é que vai acontecer? Está ali o nome dessas pessoas que vão estar vos representando os polos. Agora me explica uma coisa. Qual o critério que vocês usaram para dividir isso aqui é polo 1, isso aqui é polo 2, o 3, e como vocês foram fazendo, desenhando isso? Porque certamente alguém foi criando, vocês foram criando, mas como é que você... eu fico no polo 1 ou eu fico no polo 2? Qual critério vocês usaram para dividir em polos? Primeiro, nessas grandes oficinas que nós fomos, principalmente o marco regulamentar do caranguejo saca, a gente vem lutando sobre a andada, a preservação e também um direito do caranguejeiro para ver se ele recebe esse bendito seguro, que é tão poucos caranguejeiros que nós temos. Se você chegar numa comunidade dessa, nós temos 21, 30 caranguejeiros. Lá em outra comunidade tem 10, outro tem 15, outro tem 3, outro tem 6, né? Caranguejeiro mesmo profissional. Então, essas oficinas, nós olhamos que eles não tinham uma autorrepresentação nós Resex. Aí a gente percebeu que, poxa, bora criar um modelo para nós, e nós construímos esse modelo de chegar na própria comunidade, escolher os membros que iriam participar como comitê, porque para ela ser criada, logo no início eu falei, nós tínhamos que fazer um comitê, e desse próprio comitê nós saímos escolhendo essas pessoas. Fomos lá na comunidade, fizemos reuniões, falamos todo do processo socioambiental, socioeconômico, impactuação ambiental das populações tradicionais, e a gente percebeu que eles mesmos começaram a estar falando um pouco de si, do que sente na pele como extrativista, a falta de reconhecimento da sociedade. Com a criação do comitê foi mais fácil a gente trazer o Ministério Público aqui dentro, junto com a Força Federal, que em 2009 nós trouxemos aqui uma Força Federal. E foi através de quem? Os próprios comitês. Aí nós percebemos que a criação de um comitê dentro de uma comunidade, fora a associação que tem lá deles, comunitária, é muito mais forte. Porque quando veio o decreto presidencial, aí se realizou o nosso sonho, que esses comitês ficariam representando a própria comunidade. Isso que representar esse polo é que foi feita uma eleição. Nessa eleição foi um grande debate, né? Muitos a gente percebe que não querem ter aquele compromisso. Aí diz, vai. Você percebe que na nossa fala tem muita gente que quer participar, dá o nome, mas na hora de falar tem medo, tem receio, porque a gente sofre ameaças. Então veja só, o Remanso está bem distante daqui. Então, dificilmente Remanso poderia ficar com Vista Alegre. Sim, sim. É isso? Sim. Então, quer dizer, como agrupou, um pouco foi pela aproximação, pela facilidade de aglutinar ali aquelas pessoas para eles discutir. Então, vamos colocar essas comunidades aqui que estão mais próximas. Caracterizar como polo. Então, foi um pouco esta localização que ajudou. Até mesmo a dificuldade de estar reunindo todo mundo junto, né? Então, a gente percebeu matematicamente que isso é muito recurso. E nossa comunidade tem dia que ninguém tem nada em casa nem para sobreviver. Tem que ir para a maré, tem que ir para o mato, tem que ir buscar para os filhos. O filho quando pede, então a mesma coisa seria a locomoção para você estar. Como chegar? Transporte, lá tem os dias dos transportes vir. Então o fator transporte entre essas comunidades é um elemento fundamental. Muito fundamental. Para poder definir
essas comunidades aqui, 3 ou 4, elas estão mais próximas, é mais fácil chegar, é mais ou menos isso. Faço todo o processo das necessidades, das dificuldades e traz para a Mãe Grande, junto com os outros, e para jogar no conselho para poder ter uma decisão. Perfeito. Aí vem uma outra questão que eu gostaria de entender, que é a água doce, as comunidades da água doce, as comunidades da água salgada. Fala um pouco pra gente o que é isso. Nós percebemos que Remanso, ele é banhado de água salgada. Se você pegar o Remanso, onde ele começa o Remanso, vem os encontros das águas, que já vai chegando dentro do rio Marapanim, o encontro do rio de Matapiquara, que é o grande rio de água doce, é onde a Dourada vem e entra. Olha só que legal, né? E aí o pessoal usufrui o rio Marapanim de água doce ali, e usufrui ao mesmo tempo com os encontros das águas, vem aqui fora. Então tem gente, muita gente que vai lá no mangue, tirar o seu caranguejo, né? E pegar o seu peixe. E lá nesse encontro de águas, ele tem muita, vamos dizer, muita riqueza das espécies, né? Tem variados tipos de pescados, tá? Então, aquele pessoal ali do Maranhão, Zinho, Cipoteua e Pedral, todos eles vão ali no Remanso, que é pertinho, questão de poucos quilômetros, você rapidinho está lá dentro. Então, essa informação, porque o pessoal do doce, sabe, não é bem o pessoal do doce, são poucos pescadores que ali usufruem, escolheram essa profissão. Na época da safra, o que é que eles fazem ali, para entender melhor? Do peixe, eles estão pescando. Poxa, olha, ficou vasqueiro, não tem mais peixe. Bora plantar aqui na minha roça, que bem aqui mais na frente, a poucos quilômetros eu posso ter minha roça. Tem a minha hortaliça, cheiro verde, né? A minha maniva para fazer a farinha. Você sabe quanto tempo dura uma maniva, uma plantação de maniva, né? Ele vai de 6 meses a 1 ano. Aí você ficar esperando de braço cruzado para poder colher essa tua maniva, não. Nesse período que ela está desenvolvendo, crescendo para me fazer a farinha, eu vou lá para a maré. Se você chegar nesta parte, ela é tão rica que existe esses dois tipos de trabalho: pescar e plantar. E quais são as comunidades ribeirinhas que tem dentro da Resex? Não, a gente, pelo todo mundo era ribeirinho, né? Porque todo mundo pesca, só que como existe um grande encontro das águas do rio Marapanim em frente ao oceano aqui, é que ficou aquela mistura. E praticamente todo mundo pesca no mesmo bioma, a mesma prática da pesca, todo mundo usufrui ali. Sendo que essas áreas de entorno do povo ribeirinho que mora ali mesmo, eles fazem essas duas práticas, né? Que é a pesca e a agricultura familiar. Só sendo ela não é aquela agricultura, não, para sua própria sobrevivência. Pesca, planta e pesca. Então, há essa diferença que a gente está tendo esse autoconhecimento do ribeirinho. Para nós, todo mundo é ribeirinho, né? É fantástico esse encontro, tanto das águas como dos nossos ribeirinhos. Não sei se eu Destaca para mim as principais atividades econômicas das pessoas da Resex. Resex, né? Olha, camarão, nosso camarão aqui, ele sai com abundância, né? Nesses períodos aí. No inverno que ele fica vasqueiro, devido até janeiro que começa a chover muito, ele ainda dá, mas quando chega agora de fevereiro, março e abril, ele dá uma... E o nosso caranguejo de rede aqui, ele é brilhante. A cada caranguejo que você... camarão que você consegue uma venda boa. E o caranguejo também, meu amigo, sai como água. É muito caranguejo. Tanto que na andada do caranguejo aqui, agora, janeiro, fevereiro, março e abril, é o defeso dele, a gente tenta segurar o máximo que pode, mas mesmo assim ainda vem os grandes atravessadores na calada da noite e na madrugada e passa com 3, 4, 5 mil caranguejos, de acordo com a nossa resposta da fiscalização, tem nos dado uma estatística muito grande de saída de caranguejo nesta época. Bastante. Já o peixe é na safra e entre safra, né?
Agora nós estamos aguardando aí a bendita dourada, né? Apareceu umas corvinas, vocês já comeu uns bagalhões por aí nos corrais junto com os outros amigos ali de Araticum, né? E já aqui na frente do oceano já não entrou muito peixe, né? É o nosso camará, e aonde tem bastante peixe mesmo nosso aqui é Itamaruteu, aqui bem na frente, que é a frente do oceano, e tem muita vida e vinda de embarcações, né? Até a pesca industrial vem ancorar aí. Qual o peixe mais comum pescado pelas pessoas da Resex? Olha, aqui para nós mesmo, o peixe comum hoje aqui, nós temos a igual, né? A pratiqueira, que está com abundância, né? E na safra vem a safra da pescada amarela, vem a safra da dourada. E quando é a safra da pescada amarela e da dourada? Olha, ela está no período da dourada e agora, né? E sempre, a gente não pode dizer assim, a safra da pescada amarela. A safra mesmo é da dourada, né? E bagre tem muito bagre, né? Oritinga, tem o piau, tem esses peixes, eles vêm aleatoriamente. E tem a safra da tainha ovada. E nós andamos muito com uma preocupação no rio aqui de Vista Alegre, os práticos. Eles têm aquelas embarcações que levam o prático até o navio e está atrapalhando aquelas voadeiras, a barcaça, né? Tem uma potência tão grande que eles estão assoreando a orla da praia quando eles passam, quebra rede, quebra canoa. Então tudo isso está trazendo um problema que antes da Resex ser criada já tinha sido instalado. E agora a gente vai ver como é que a gente vai fazer, que vai começar a aparecer essa problemática nas reuniões do Conselho Deliberativo. Porque ele ficou dentro da Resex. Ficou dentro da Resex. Ele já vem, esses práticos já vem correndo de Curuçá. Um certo político aí colocou aí, agora é benefício para quem? Só para a empresa, porque para o pescador só está tendo problema. Aqui é um berçário, o rio de Vista Alegre, que é o rio Cajituba, que divide a Resex da Mãe Grande com a Mestre Lucindo, está tendo problema nesse estuário, porque nós estamos com a maior dificuldade do peixe. E aí há uma grande expectativa de se criar o turismo de pesca artesanal. Só que com essas barcaças aí está difícil. Pode você ver que até de Vista Alegre até Itamaruteu tem as choupanas do nosso povo lá, extrativista. São várias choupanas que o pessoal vai lá, que são nossos abrigos. E você vê, é camarão para todo lado. Só que nós temos uma certeza que a praticagem anda nos prejudicando bastante. Se você pegar o relato de Vista Alegre, dos pescadores, de Itauaçu, Itamaruteu, Camará, vai ver a perda total de rede, de canoa e também peixe que com aquela zoada daquele motor fica difícil. E você não falou da agricultura. Ah, sim, você falou o que é que mais pesca, né? A nossa agricultura aqui é mais a farinha. Farinha, melancia. A farinha e a melancia a gente vende muito. Por exemplo, hoje, nesse mês agora, nós plantamos milho, né? Milho, roça de maniva, macaxeira, né? Já para se prolongar os meses para a gente chegar no ponto da retirada. Aí vem as outras famílias que moram aqui no entorno da cidade de Marapanim, uma grande riqueza na plantação de hortaliça, cheiro verde, pepino. E o maracujá? Eu tenho visto muito maracujá. É dentro da Resex? Não, lá é porque nós passamos por dentro de Curuçá, que fica ali pelo 42 até aproximadamente aos 50. Quando você chega ali no 50, já é Curuçá. Aí você vai andar 8 quilômetros para chegar até a Vila Maú, aí já começa. Para lá também tem plantação. Tem aqueles pimentãozinhos que vende bastante. Para ali já é agricultura mesmo grande de Marapanim. Então, a nossa maior produção é essa, o pescado, a agricultura, e a gente faz essa mistura legal. E uma vez, eu conversando com Vergara, junto com estudiosos da universidade, a doutora Regina do museu, né, que veio fazer o socioeconômico das populações tradicionais aqui, e me fez uma pergunta. Isso para a criação da Resex. Criação da Resex, né? Isso, muito bem lembrado.
ela perguntou por que mestre Lucindo, se Lucindo era cantador de carimbó e poeta. Eu digo, aí é que tá. Na noite de lua cheia, mestre Lucindo, né, pescando, fazia em noite de lua cheia na sua pesca as suas poesias e a sua letra da música do grande carimbó que hoje repercute no mundo inteiro. E aí também nós falamos assim, mestre Lucindo morreu com carimbó, com sua poesia, mas ele renasceu em uma reserva federal. Ele veio para mostrar que realmente a reserva, ele surge assim, tanto como poeta, como cantador de carimbó nas suas letras maravilhosas, né, mostrando a cultura que nós temos aqui. E hoje ele renasce tranquilamente em nome de uma reserva para representar todos os pescadores extrativistas do nosso Marapanim. E como tem sido a Prefeitura de Marapanim e a Resex? Como tem sido esse diálogo? É um diálogo assim que foram 12 anos que Marapanim lutou. No 9º ano começou a vir já os estudos, a consulta pública, né? Depois foi para lá, o Ministério do Meio Ambiente acatou e veio a audiência pública, né? A audiência pública veio o decreto. Só que nesse período a prefeitura nunca se uniu com esses comitês. Esses comitês, eles foram lutador. Quando se juntaram aí com o gestor do IBAMA, que dizia que nós não existíamos, que aquilo tudo era fantasia, eu fiz uma surpresa para ele. Eu fui em Castanhal, consegui um caminhão e saí pegando todos os comitês. Quando ele botou a palavra dele na Câmara de Vereadores, eu estava escondido com o pessoal dentro do caminhão, com cartaz, cada um com seu comitê. E eu mandei alguém filmar para levar para o Ministério Público. Foi o que nos salvou nessa época. Tem uma história tão grande em Marapanim, até mesmo para fazer esse decreto, de políticos que se meteram por trás, um grupo político, e o outro chefe do IBAMA lá, que se misturou e veio para querer pegar a coordenação, dizendo que a gente não existia. E a gente já existia comitê, já existia a criação dos polos, que foi a primeira. Olha que tinha 9 Resex já, mas a gente já existia, né? Fizemos tudinho direitinho, foi o que nos resguardou. Quando nós chegamos lá, nessa Câmara pegou fogo. Os vereadores pedindo, pelo amor de Deus, que era para parar com aquilo. Eu disse, não, agora nós queremos resposta. Você disse aí no microfone, está aqui sendo registrado, que não havia comitê nem polo. Está aqui, olha, está aqui, ó. Aí o pessoal, comitê do Camará, aí a galera, ei, comitê do Camará, do Guarajubal, aí a galera, ei, comitê. E a gente foi parar lá no Ministério Público, todo mundo, esse gestor do IBAMA, que é rapaz, mudava de cor, ficou nervoso. Aí o procurador deu pressão nele, eu levei a filmagem, fui até Brasília, consegui uma passagem e fui para Brasília. Quando eu chego lá em Brasília, estava a metade do processo, mas chegou só a metade do nosso processo. Só o que eles queriam e o outro não. Só que eu já tinha tirado o xerox, segui tudinho e deixei lá. Conheci umas pessoas maravilhosas, né? Lá em Brasília, a Lucene viu, que me deu a maior atenção do mundo e viu aquela nossa luta, a nossa história. E aí, rapaz, é assim, né? Depois nós voltamos, fomos para casa, fazer umas orações, agradecer a Deus, porque eles vieram pesado, que a gente é pequeno, né? E no meio de uma estrutura aí, chefes de estados e políticos grandes, deram com o burro, né? Como é que a cara na porta, fechada. E aí, ficou assim legal que a pesquisadora que veio aqui fez tudo, mas aconteceu tudo isso para essa Resex ser criada. Foi eu mesmo, doutora, fui denunciado no Ministério Público como se eu estivesse falsificando assinaturas no abaixo-assinado. Com 13.500 assinaturas, eu fazendo, e eu tive que me defender. Aí desmascarei o grupo político. Hoje, quem vem em Marapanim pensa 2 ou 3 vezes em cutucar a gente, porque eu dei uma mensagem agora para o novo prefeito. Ano passado nós tivemos 6 prefeitos só no mandato em Marapanim, então isso atrapalhou a economia do município, o desenvolvimento como um todo. E aí a gente está aqui trabalhando devagar com as nossas comunidades, com as nossas populações, e acreditando num Deus maravilhoso, que esta Resex, como muito político que prega que ela veio para atrapalhar, ela vai ser a salvação deste município.
na economia, na geração de emprego e renda, e a maior valorização dos pescadores das populações tradicionais que nunca tiveram com esses dois biomas que eu digo, não sei se eu estou equivocado, que é o doce e o salgado, fazendo aquele encontro, aquele intercâmbio maravilhoso, né, do encontro das águas do Oceano Atlântico com o Rio Marapanã. Como tem sido o diálogo com a Colônia dos Pescadores e com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais? São duas pessoas maravilhosas, a gente tem um entendimento perfeito, uma sintonia, tanto que quando eu preciso do espaço do sindicato, está lá o espaço, o presidente abre as portas, o coração ajuda no que é preciso. Tá? A Colônia de Pescadores, da mesma forma que é o Wesley Presley, né, que é o seu neném, nosso presidente da Colônia 16, nós, nessa andada, eu fiquei surpreso, sabe? Que ele me passou uma procuração para representar todos os pescadores no momento do estudo da Resex. Eu fiquei representando a colônia, com carta, com tudo. Aonde eu ia que queria isso? Não, aqui, procuração do presidente da colônia. Até hoje ainda guardo como lembrança, né? Hoje a gente é feliz de estar fazendo as oficinas com as crianças, mostrando para ele o que é ser um agente ambiental mirim, qual a preocupação com as futuras gerações dentro dessa unidade de conservação, com o avanço da maré dentro dos mangues, destruindo, quebrando tudo, e aí também o próprio homem destruindo. Então, a gente está muito feliz, né, para você ver que nós estamos tão atrasados que já vai acabar o meu mandato. Agora é dia 19 de novembro, ou dia 14 de novembro, já é a primeira eleição da nossa unidade e até agora o ICMBio não fez nada. Só vem aqui, está fazendo as reuniões, está cumprindo para mim uma tabela. Agora executar todo o trabalho que já era para estar sendo executado, indo nas comunidades, vindo uma equipe, a gente ainda não sentiu essa segurança. Porque é muito fácil vir pregar e fazer um diagnóstico brilhante de uma entidade que não está presente constantemente. Vai embora, a gente fica aqui a mercê a desejar. Só isso que eu tenho contra, né? A gente espera que todas essas partes, a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Meio Ambiente, a Associação Mãe, no qual eu represento, e o gestor da unidade, com mais o chefe da CR4, a pessoa do Fernando, ele olha realmente com carinho para nós. E não só aqui para nós, mas também como para Magalhães Barata e São Caetano, que estão na mesma situação. Marapanã está avançado mais à frente porque a gente conseguiu, junto com a universidade, junto com alguns órgãos, a gente conseguiu avançar junto. Né? Ao falar em universidade, qual tem sido o papel da universidade e qual a tua expectativa em relação ao UFPA, a Universidade Federal do Pará, e mais especificamente o NUMA, o Núcleo de Meio Ambiente? Olha, nas nossas comunidades aqui, vamos falar na nossa Resex, tem vindo muitas pesquisas, várias universidades, vários órgãos, e tem chamado muita atenção, porque quando há esse tipo de pesquisa, então tem alguma coisa de interessante aqui para ser descoberta, tem alguma coisa para se formar. E aí, já a universidade, a UFRA, né, na qual vocês fazem parte, né, a gente percebe que é parceira não só de Marapanã, mas como de todas as outras Resex. Eu conheci a universidade trabalhando direto, né? Uruçá, Maracanã, São João da Ponta, Tracuateua, Bragança e assim Sores. Então a universidade ela é extensiva, né, que se diz, ela é grande. Então a gente vê que há realmente uma preocupação da universidade de ser parceira. E quando é parceiro, a gente não pode estar dizendo que não, a gente também é parceiro. Nós estamos aqui de braço aberto, com certeza, para a universidade estar fazendo esse trabalho, fazendo essas pesquisas e trazendo também esse auxílio para capacitar os nossos polos, nossos comitês dentro da nossa unidade. A gente fica muito agradecido com o trabalho da universidade dentro das nossas unidades. Eu não só falo Marapanã, mas como as outras, né, que são 12 reservas no estado do Pará. Então tem um campo aberto muito grande aí para a gente continuar fazendo essa missão. Então é isso. Gutenberg foi um exemplo de sonho, de lutas e de conquistas. Nós temos um grande resultado que foi a criação da Reserva Marinha Mestre Lucindo. Gutenberg sempre foi uma pessoa
preocupada com a melhor relação do homem com a natureza. E sempre buscou a melhor qualidade de vida das pessoas, principalmente dos povos tradicionais. Nos deixou um grande ensinamento, nos deixou um legado. E nós somos muito gratos por todo esse trabalho, por todo esse exemplo, por toda essa experiência. Valeu, Gutenberg!